Você já se sentiu assim meio perdido, perdida, sem saber como retomar, como voltar, como reencontrar o caminho? É o evangelho da ovelha perdida, né? Já sentiu assim como a ovelha perdida? Que precisa ser reencontrada, precisa ser encontrada e resgatada? Nós vamos ver um fato no evangelho de hoje que não é da ovelha perdida, não é a historinha da ovelha perdida, mas é o fato concreto da ovelha perdida. Que eu e você estamos aí. E nós vamos ver nesse evangelho que as pessoas podem ter duas atitudes diante do mesmo fato. Acompanha com atenção, não perca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: Jesus e os discípulos chegaram a outra margem na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas arrebentava as correntes, quebrava as algemas e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu e caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que queres a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormenteis. Com efeito, Jesus dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se sobre o monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia nas cidades e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes era possuído por legião e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir a Jesus que fosse embora da região. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, disse: Vá para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora, começou a pregar na Decápole tudo que o Senhor tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Como eu disse, esse evangelho, na minha visão, é o fato que Jesus contou, é a história que Jesus contou, a parábola da ovelha perdida. Ele atravessa o mar, vai na região onde praticamente ninguém ia evangelizar, e ele vai lá por causa de uma pessoa, por causa desse homem que estava perdido, estava possuído por um espírito impuro, demônio, vários demônios, tinha tomado conta dele. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, porque não dá para fazer isso em 7, 10 minutos. Mas o importante é que Jesus vai até lá, se esforça, atravessa o mar por causa de uma pessoa. Portanto, se você está me ouvindo e tem algo que está te atormentando, que você está meio perdido, meio perdida, clama por Jesus no seu coração, porque Ele vai te encontrar.
E Ele vai te buscar, Ele vai te reconduzir de volta. Eu quero meditar uma outra coisa, as reações. Houve dois tipos de reações. O do endemoniado que queria seguir Jesus, que foi libertado, foi livre e queria seguir Jesus, e as pessoas, a maioria das pessoas, que quiseram que Jesus fosse embora. Falaram, não, vai embora, vai embora. Nós não queremos aqui, porque estava mais preocupado com o capital. Estava mais preocupado com, de repente, o status. Estava preocupado com a vida do dia a dia. Perderam 2.000 porcos, mas ganharam uma vida. E aí a gente precisa entender, olhar assim, qual é a minha atitude frente às coisas de Deus? Para que lado eu olho? Qual que é a minha visão? Qual que é a minha posição? Onde estou eu? E é interessante que as pessoas falam para Jesus, vai embora, e ele vai. Se eu e você não querer que Deus, que Jesus esteja na nossa vida, e a gente mandar Jesus embora, ele vai. Então cuidado. Tomemos cuidado com aquilo que nós estamos vivendo e realizando. O homem que foi liberto, que estava endemoniado e foi liberto por Jesus, ele vai até Jesus e fala assim, deixa eu ir também, né? Deixa eu ser apóstolo. Ele fala, não, volta para tua casa. Você tinha saído, estava perdido, agora volta para tua família. Você pode voltar agora. Porque aquele homem estava privado da relação familiar. Ele morava no meio dos túmulos, ou seja, solidão completa. Solidão total. Jesus fala assim, volta, você agora pode interagir de novo. Você pode agora viver com a tua família. Mas anuncia o que Deus fez por você. Você já percebeu que tem muita gente que recebe uma graça, um milagre de Deus e vive do mesmo jeito? Não muda nada. Que tristeza que é isso. As pessoas, nós que recebemos uma graça de Deus, seja ela como for, do jeito que foi, quando for, nós precisamos mudar a nossa vida. E precisamos anunciar isso. Precisamos anunciar que Deus mudou a nossa vida, que Jesus mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Esse homem foi um evangelizador onde ele estava. Jesus não pôde ficar mais ali, mas ele pôde ficar. Jesus ficou através dele. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça. Que onde você estiver, Deus vai te encontrar. E a partir daí, anuncia, não manda Jesus embora. Ó Espírito Santo, inflame no nosso coração ardor missionário para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Já é inscrito? Então curta aí, dê o seu joinha, compartilhe. Não é inscrito, se inscreva, acione o sininho e também compartilhe e ajude a comunidade de Obra de Amor a evangelizar. Tchau, tchau, fique com Deus.